programa Vinha de Luz. Mais uma vez a minha amiga Lilian Camargo e eu vamos conversar um pouquinho sobre a doutrina espírita e hoje um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite, Lilian. Boa noite, Cristiana. Boa noite, Guilherme e Luísa. Boa noite a todos que estão nos acompanhando pela Rádio Cultural FM aqui de Torres e também pelas páginas do Facebook. Que legal. Qual é o tema da nossa noite, tia Lilian? Então, dando continuidade, né, na última terça-feira a gente fez uma paradinha nas bem-aventuranças para falarmos do Livro dos Espíritos, dos 160 anos do Livro dos Espíritos. Hoje vamos retornar para o Evangelho segundo o Espiritismo e bem-aventurados que têm puro coração é o tema da nossa conversa de hoje. Legal. Lembrando que esse capítulo você pode acessar ele baixando, né, o livro que vai estar no link da nossa live no Facebook, na página da Sociedade Espírita Caminho da Luz Torres, né? Põe lá facebook.com/Caminho da Luz Torres, também na página da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, facebook.com/Sebem Torres, e a gente pode também baixar ele pela Federação Espírita Brasileira, acessar pela kardecpedia.com. Lembrando que esse capítulo, que é o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai tratar de alguns temas que são comentários acerca de mensagens do Evangelho, né, que Jesus nos deixou, e em que Allan Kardec tratou, né, de organizar da seguinte maneira: deixai vir a mim as criancinhas, pecado por pensamentos, adultério, verdadeira pureza, mãos não lavadas, escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Essa frase forte de Jesus para a gente interpretar ela. E como instruções dos Espíritos, deixai vir as minhas criancinhas, onde Allan Kardec vai tratar, né, dessa condição necessária para a gente conseguir alcançar um patamar superior de vivência, onde a humildade, né, a pureza das crianças é uma condição que nós adultos temos que ter para chegar bem no plano espiritual. E bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados, ou seja, olhos fechados para as coisas do mundo, mas muito abertos para as coisas do céu, né? E aí vou passar já a palavra para a Lilian, começar o nosso estudo da noite de hoje, tratando um pouquinho desse capítulo aqui, que é um capítulo que combina muito com ela, né? Porque ela é muito doce, né? Tem essa pureza. Diz ela que foi Vai comer 1 quilo de sal comigo depois do dias. Mas como amiga a gente pode dizer isso, né? Para nós já é de bom tom. E ela que acha que foi uma mãe judia em outras vidas, acho que ela tem essa coisa de esse espírito maternal bastante desenvolvido, que nós, né, que somos espíritas, sabemos que reencarnamos como homem ou como mulher conforme a nossa conveniência evolutiva. Mas eu acho que nesse lado aí, como diz o nosso querido Divaldo Franco, né, que a gente tem dois arquétipos, né, o ânima e o ânimos. O ânima seria o arquétipo feminino e o ânimos o masculino. Eu acho que nós temos que fazer os dois evoluir. Eu acho que nesse aspecto já estás muito bem evoluída. Tanto que eu brinquei com ela de tia Lilian aqui, porque a juventude do movimento espírita aqui do nosso litoral chama ela assim, e aí a gente fica brincando um com o outro. Obrigada, Cris, as tuas palavras são muito generosas. Esse capítulo realmente fala bastante ao nosso coração, porque é o capítulo que vem falar das crianças, né? Da pureza das crianças. E é muito interessante como a gente tem sempre colocado. Cada lei moral ou cada bem-aventurança nos convida ao desenvolvimento de alguma virtude, ou de mais de uma virtude, né? E esse capítulo vem falar sobre a simplicidade e a humildade, porque esta é aquela passagem, e não podemos deixar de colocar a frase da bem-aventurança, né, que diz: bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Olha que forte isso. Forte, imagina, verão a Deus. E é como tu disse, é como vai se preparar para chegar no mundo espiritual. Nós não vamos chegar vendo a Deus, mas quanto mais puro o nosso coração, mais próximos estaremos, né, de Deus. E essa passagem é aquela
em que algumas mãezinhas, né, trouxeram as crianças para Jesus abençoar. E os apóstolos, discípulos por ali, acharam que isso ia perturbar o mestre, né? Algazarra de criança, naquele tempo já as crianças não tinham o cuidado que se tem já hoje, né? E Jesus disse que eles não afastassem as criancinhas, que deixasse que elas chegassem perto dele, porque o reino dos céus seria daqueles que se assemelham a elas. E é muito interessante refletir sobre isso à luz da doutrina espírita, porque a gente sabe que as crianças que estão hoje na fase, né, infantil são espíritos já muito antigos. Exatamente. Trazem uma bagagem, Trazem. já não é... Às vezes a gente tem uma visão tradicional, vinculada às nossas crenças anteriores de uma vida só, e a gente não percebe o quanto já são espíritos com personalidades muito formadas às vezes, Sim. né? Com traços bem diferentes entre si, e eu acho muito interessante isso. E não são páginas em branco, né? Nossa. Como se imaginava há muito tempo atrás, a educação tratava como se fossem páginas em branco, e ainda trata de certo modo, né? Não, grandes pensadores, John Stuart Mill, que entrou para a história aí de várias ciências, né? Como precursor, falava que o ser humano é uma página em branco. Claro que no primeiro momento a gente pode dizer que a nossa que as nossas possibilidades de aquisição de conhecimento são muito grandes. A gente tem, de fato, condições de reverter grandes processos, né? E aqui fica como exemplo, a gente teve esse fim de semana um evento aqui em Torres sobre a vida e obra de Ivone do Amaral Pereira. Ivone do Amaral Pereira teve encarnações onde ela faliu. E nessa última que ela veio com severas dificuldades, ela conseguiu vencer. Então, sim, a gente pode dar a volta por cima, mas de forma nenhuma nós temos páginas em branco, né? E o interessante é o que a doutrina espírita vem nos explicar a respeito disso, né? E até através de Chico Xavier, por Emmanuel, a gente sabe que existe um período da infância que dura aproximadamente 7.000 dias, que é um período que a criança está mais suscetível, mais maleável a novos aprendizados, que é o período que os pais, os educadores têm possibilidade de colocar novos valores para o ser espiritual, né? Porque ele está, assim que reencarna, entra num processo de que não está totalmente senhor da sua bagagem anterior. Nós já não estamos senhores da nossa bagagem anterior, né? Mas a criança, nesse período, menos ainda. Então, a forma, as tendências que ela tem como espírito, durante esse período, ficam adormecidas, digamos assim, né? E a gente pode ir colocando novos valores. Então, se o ser, em outra vida, resolvia determinada situação de uma forma, hoje, quando ela se deparar com aquela situação, ela não sabe ainda como resolve. Então, cabe aí aos educadores dizer qual a maneira certa de resolver. Então, se a criança, em outra vida, como ser já adulto, resolvia uma determinada situação mentindo, nesta encarnação tem a oportunidade de, diante da mesma situação, ela ser corrigida nesse processo. E daí ela vai sobrepor o conhecimento desta vida sobre a tendência que ela tinha, a forma que ela resolvia. E assim se dá o processo de aprendizagem do ser integral, né? Do ser imortal. Me lembrasse Joana de Ângeles, que no final você acabou falando de um dos livros dela, né? Que é o Homem Integral, né? E ela diz isso, que a criança tem esse aspecto, né? E todos nós, de certa maneira, que a gente que é como se fôssemos um iceberg que vai emergindo, e nesse processo inicial a criança está maleável, né? Ela está com seus conteúdos, ainda como tu lembraste, né? Ainda adormecidos. Na adolescência começa a emergir o homem velho, né? A mulher velha, quer dizer, a gente começa a ter, vamos dizer assim, os traços da nossa individualidade já conflitando com os traços da nossa personalidade.
aqui a nossa divisão básica, a personalidade são os aspectos da nossa vida atual. E a nossa individualidade, ela tem os traços, né, de todas as nossas vidas. Então nessa eu sou Cristiano, tu é Lilian, Luísa, Gui, quer dizer, mas nas nossas vidas anteriores nós temos, enfim, né, uma infinidade de personalidades que estão confluentes nessa nossa. E atenção, gente, nós estamos diante da melhor possibilidade da nossa melhor versão. Então, assim, às vezes a gente quer saber que a gente foi no passado e isso vai ser decepcionante em quase todas as circunstâncias, né? Porque é melhor, em alguns casos, não tentar saber, né? Em alguns casos é melhor não saber. Acontece, a gente tem acompanhado que crianças têm lembrado, né? Cada vez mais. Né? São casos que acontecem, mas aí a natureza fazendo isso. Não é que a gente deva buscar. Porque eu tenho visto pessoas se atrapalhar com esse tipo de busca, né? Porque por isso que a gente não recomenda. Inclusive assim, né, Cristiano, é só em casos, a terapia de vidas passadas é uma prática que existe, mas em profissionais sérios só é utilizada em casos de extrema necessidade, né? De fobias muito agressivas que dificultam muito a caminhada do ser nessa existência. Exato. E com profissionais realmente muito recomendados, porque como tu disse, eu também já soube de casos assim de que ficou muito pior do que estava. Claro. Porque daí a sabedoria divina já nos deu o véu do esquecimento. Para a gente tentar consertar as coisas que a gente se equivocou, né? Então, se a gente ainda vai lá tentar mexer no passado, não tem capacidade de lidar nem com o passado, nem com o presente. Então, Sabe que às vezes a gente pensa só nas coisas que a gente fez, mas o Geraldo Lemos Neto, quando esteve em Torres, ele nos citou uma questão importante, que ele disse assim, vai que a gente encontra numa experiência passada uma alma gêmea nossa, e nessa encarnação não vai estar conosco. Ai, que dó. E aí você se depara diante de um amor muito grande, de um amor muito forte, muito marcante, né? Alma gêmea no conceito de Emmanuel, no guia de Chico Xavier, não no conceito aqui de metade, né? Ninguém é metade de ninguém, né? Nós somos espíritos completos. Mas assim, aquele espírito que iniciou a nossa trajetória evolutiva, que iniciou a trajetória evolutiva dele junto com a gente. Uma alma companheira, Uma alma né? companheira. Uma alma companheira. Nós temos várias almas companheiras, mas aquela mais, assim, vamos dizer, né? Que esteve mais presente conosco em várias vidas. E aí nessa encarnação, vamos supor que a gente não vai ter essa convivência, que é natural, né? A gente tem o exemplo, por exemplo, de Emmanuel, que foi Publius Lentulus com a sua alma gêmea, e teve outras tantas encarnações depois disso, sem estar com ela. E a gente vê o caso de Alcione, que mesmo diante da sua alma gêmea, ele não reconhece a grandeza, não tem a paciência de estar com ela, no livro Renúncia, também de Chico Xavier. Então aqui fica o recado para a gente poder, uma sugestão, né? Para a gente poder respeitar o esquecimento. Quem se lembra naturalmente, aí com certeza Deus está propondo, né, pontes entre o passado e o presente. Mas quem não se lembra, aí fica essa reflexão, né? Mas vamos voltar aqui para o nosso tema da noite de hoje. Mas esse é, né, o nosso tema de certa forma. Claro, claro. Porque é muito importante a gente... é muito gostosa essa parte da gente analisar o período da infância, de quanto a máquina física interfere nessa questão das lembranças, mas a gente não pode esquecer de um aspecto assim dessa pureza de coração e comparar com a criança, que é a questão também da disponibilidade de aprender, né? Que o ser encarnado, né? Nós assim devemos ter como a criança essa disposição de aprender, né? Essa ânsia pelo aprendizado, conservar essa vontade de descobrir o novo, de estar aberto, de coração aberto para o novo, né? De não vivermos na Terra como pessoas já que acham que sabe tudo, que não tem mais nada a aprender, que já viveu muito, que já viu tudo. E acho que um exemplo para a gente imitar das crianças é isso. Essa curiosidade, essa abertura de descobrir as coisas, de não ter preconceitos, porque as crianças, se forem criadas longe de pessoas que as influenciam assim, para os preconceitos, isso não existe para elas. Verdade. Elas são naturalmente
aceitam com muita naturalidade o diferente. Sim. Né? Geralmente, quando não é assim, é porque o meio as influenciou a pensar diferente. Né? Então, acho que muitas coisas na observação de como as crianças naturalmente são, devem nos servir como espíritos em jornada para imitar elas, né? Porque geralmente as coisas negativas que nós vemos no comportamento infantil tem alguma influência do meio, da educação. A criança, na sua essência, tem realmente uma pureza, uma simplicidade, que é o que Jesus coloca nesse capítulo, que deve ser por nós observados. Eu acho interessante no que tu está falando. A Anete Guimarães tem uma palestra chamada A Busca Busca Neurológica pela Felicidade, ou Causas Neurológicas da Felicidade. A Luísa já vai buscar aqui para nós, eu vou passar o nome correto. Ah, que a gente ouviu aqui em Torres, inclusive. Já ouviu aqui, né? em Torres, tem no Facebook, tem no YouTube também, as pessoas podem buscar. É uma que tem um quadro de Jesus. Eu sempre vou buscar essa palestra para indicar para alguns amigos. No fundo da imagem tem um quadro de Jesus. E ela tem essa palestra que nos lembra dessa característica da infância, do aprendizado. Eu volto a falar sobre ela daqui a pouquinho, após os nossos comerciais aqui da Rádio Cultural FM. Até mais. Causas neurológicas da felicidade. Qual é o nome? Estamos voltando aqui para a nossa Rádio Cultural FM, no nosso programa Vinha de Luz, aqui em Torres, no Rio Grande do Sul. Quem está nos acompanhando pelo Facebook, nós estamos tratando hoje do tema Bem-aventurados os que têm puro coração. Eu e a Aline, a gente estava conversando sobre as crianças, porque o primeiro tópico desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, é deixar vir a mim as criancinhas, onde Jesus convida, né, todos nós a sermos puros de coração, porque ele diz, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. E eu mencionava aqui uma palestra da Anete Guimarães, que vai estar no link na página do Facebook, que traz a seguinte questão, que diante de vários exames neurológicos para encontrar fatores de felicidade, segundo o estudo que ela apresentou aqui em Torres, inclusive numa palestra, mas que tem em outros lugares,
que você pode buscar no YouTube, como eu mencionava, ela dizia que são 3 aspectos preponderantes que fazem o cérebro se sentir feliz, do ponto de vista neurológico, portanto. A primeira é o estado de aprendizagem, a segunda é o estado de desafio, e a terceira é o estado de sofrimento. Então, olha que interessante, né? O último a gente sabe que a auto-vitimização gera um tipo de prazerzinho, que é nefasto, porque ele condiciona o nosso cérebro a ficar naquele estado para sempre, né? Então a gente tem que quebrar esse estado de auto-vitimismo. A culpa-recompensa. A culpa-recompensa, justamente. Boa lembrança aí. E aí o primeiro, ele é interessante porque a gente gosta do período da escola, né? Mas sabe por que a gente gosta desse período da escola? Porque como nós estamos todos estudando constantemente, o nosso cérebro se reveste de uma plasticidade que torna o nosso dia a dia mais feliz. Por isso, quem quer se sentir melhor, que estude sempre. Sempre. Não importa se tem 60, 70, 80, sempre é tempo de aprender e isso vai dar uma condição de felicidade maior ainda. E o desafio, né, a brincadeira saudável, o esporte, as metas gostosas que a gente cria na vida, cada vez mais voltadas para as coisas do espírito, essas também são recompensadoras. Então fica aí esse espírito de criança, de estar sempre aprendendo, sempre querendo saber o porquê, né, de aquietar o coração também, né, porque a criança pergunta, mas ela consegue brincar com aquilo que ela tem. Porque às vezes nós adultos, a gente até tem um interesse, mas a gente não tem aquela paciência para brincar com as coisas que a gente já tem. Às vezes a gente fica muito preocupado com aquilo que a gente não tem, né? Então, valorizar aquilo, aquele momento da imaginação, aquelas coisas gostosas que a criança consegue fazer com muito pouco, às vezes. E uma coisa que eu tenho meditado a respeito, a gente vê muito nas redes sociais e lê muito, né? Comparações com a nossa infância com a infância de agora. Porque no meu tempo eu brincava disso, no meu tempo eu inventava, no meu tempo eu tinha isso, tinha aquilo. Só que a gente tem que ter o cuidado de não responsabilizar as crianças por isso. Porque assim, elas não têm culpa de ter nascido nesse tempo. Justamente. Não naquele tempo. E as condições de vida que nós oferecemos, que a nossa sociedade atual oferece para elas, é diferente da que a gente tinha. Hoje, eu não posso dizer para o meu filho, vai brincar na rua, vai brincar na estrada. Porque a estrada é perigosa, os carros passam em alta velocidade, não é seguro as crianças ficarem na rua. Né? Então não adianta dizer, no meu tempo eu brincava na rua até tarde. Né? Os pais tinham que chamar a gente para dentro. Agora as crianças querem ficar socadas dentro de casa. Mas não é culpa delas. Né? A gente ter esse cuidado para não ficar fazendo essas colocações ou pressão sobre as crianças, sobre a forma delas estarem ocupando seu tempo. Nós temos que nos dispor a proporcionar outras atividades mais que a gente julgue mais saudável para eles, mas não culpá-los, não fazer essa pressão ou essa comparação descabida de como as coisas eram no nosso tempo e como são hoje, porque isso também causa sofrimento para as crianças, né? A gente tem que estar cuidando muito disso. A criança e o pré-adolescente, o adolescente, como tu falaste, né? Na adolescência está começando a vir à tona algumas tendências do ser que na infância estavam adormecidas. E daí entra aquele conflito na vidinha deles. Quem eu realmente sou? Aquilo que meus pais me ensinaram ou isso que eu estou sentindo agora? E a questão também que a gente tem que, acho que é interessante a gente falar sobre isso, né? A adolescência é uma fase que requer muito cuidado, muita atenção, porque é uma idade muito frágil, muito suscetível às influências exteriores e a criança ela é cercada de cuidado. A gente sabe até pelo Espírito Emmanuel, né, que até esses 7.000 dias a criança tem mais de um anjo protetor cuidando dela, assim, tem muitos espíritos junto dela, porque ela é realmente inocente, ela é frágil, manter a encarnação de uma criança tem que ter uma equipe mesmo. Tem cada caso assim de que as crianças entram em situações de perigo extremo, né, de risco de morte mesmo, que a gente diz assim, foi a mão de Deus que tirou.
E certeza, foi né? com certeza a mão de Deus que tirou, né? E a adolescência já os pais começam a relaxar um pouco, que tu já tá grande, e não tão grande para algumas coisas, não tão pequeno para outra. Então é uma fase que requer de nós muito cuidado, né? E vocês que estavam permanentemente no fim de semana ali com a Ivone, né? Viram muitas coisas a respeito do suicídio, né? De como a gente tem que ter esse cuidado com a adolescência nesse momento que estamos vivendo aí de muito risco, né? É verdade. Vou aproveitar, nós vamos passar daqui a pouquinho para o subtítulo Verdadeira Pureza, Mãos Não Lavadas, onde nós vamos tratar um pouquinho. Já que tocou nesse tema, foi recebida uma mensagem psicografada por Mei Mei nesse fim de semana em relação a esse tema. E eu acredito que vale a pena dar uma lida nela para a gente refletir sobre o nosso projeto. Claro que nós espíritas já estamos trabalhando nisso, né, já faz algum tempo, mas eu acredito que vale a pena fazer disso uma campanha de todos. A mensagem começa com o título Em Favor da Vida. Meus irmãos, Deus nos abençoe. Comparecemos a este conclave com o coração em festa. Sim, pois se o mundo ainda se compraz com aquilo que é passageiro, aqui viemos para falar e estudar aquilo que nos é muito caro, a vida. Sim, irmãos queridos, a vida é por demais valiosa para ser malbaratada, e o pior, apressar o fim da experiência na carne pela via tortuosa do suicídio. Saudamos, pois, os que se reúnem em nome do meigo Rabi para louvar a vida, alertando com voz firme através de um discurso fundamentado na revelação espírita sobre assunto tão delicado. Se existem aqueles que impensadamente apostam no suicídio como solução, devemos nós, como seguidores do Nazareno, cerrar fileiras em torno da defesa da vida, alertando sempre sobre a preciosidade da reencarnação. Lutemos em favor da vida e contra o suicídio, e teremos sempre a luz de Jesus a guiar nossos passos. Paz e luz, Mei Mei. Mensagem recebida por Hélio Ribeiro Loureiro durante o primeiro encontro sul-brasileiro dos amigos de Ivone Pereira, que aconteceu aqui em Torres entre o dia 21 e 23 de abril de 2017. Então, para encerrar esse nosso tema aqui, essa mensagem da Mei Mei, né? Vida sempre, gente. Que bacana. Vamos passar para o segundo item, e é uma citação do Evangelho. Deixa eu só pegar aqui, aproveitar o teu livrinho aqui que eu fechei o meu. Uma citação do Evangelho de Mateus, capítulo 15, de 1 a 20, e Lucas, capítulo 11, 37 a 40. E essa aqui é a interpretação, né, da verdadeira pureza, mãos não lavadas, onde os fariseus convidam Jesus para fazer uma refeição. E lá nesse momento, eles ficam, vamos dizer, aborrecidos que Jesus não lavou as mãos. E aí Jesus, teoricamente, está afrontando as leis, né? Já que a lei judaica tinha por hábito fazer esse tipo de situação. E não era só lavar a mão para ficar limpa, né? Não é, aí é que tá. Não essa é, é a questão, é o ritual que tinha por trás dessa lavação. Na verdade, gente, a gente ouve falar a palavra batismo, só que dentro do mundo judaico, essa palavra não é só para você inaugurar um judeu. O judeu nem era inaugurado normalmente através de batismo, né? Haviam outros processos. Você só era judeu se você nascesse de mãe judia, para começar. E o judeu tinha a circuncisão. Então, batismo tem uma, vamos dizer assim, é um ritual para várias coisas, inclusive lavar as mãos, lavar objetos, e isso gerava um mercado para os fariseus que recebiam por isso. Então, quando Jesus não lava as mãos para poder fazer a refeição, ele está ferindo uma dessas ritualísticas em torno da purificação dos objetos. Tem gente que diz assim, não é o que entra pela boca que macula o homem, é só o que sai dela, aí come de tudo. Né? Se permite fazer tudo. É claro que a gente tem que ter o cuidado para respeitar o gosto das pessoas, mas eu estive há pouco tempo lá com o Carlos Bacelli e eu achei interessante, nos 2 dias que eu fiquei lá, eu acompanhei cerca de 10 psicografias. Pelo menos em 4 delas o assunto da alimentação foi levantado pelos irmãos que haviam desencarnado.
pedindo que as pessoas cuidassem da sua alimentação, ou se referindo ao quanto eles apressaram seu desencarne através de uma alimentação desregrada. Isso é óbvio, né? Como tu disse, as pessoas às vezes se utilizam de termos, de ensinamentos do Evangelho para usar como álibis para suas paixões, seus vícios que não consegue dominar. Justamente. Mas a gente sabe que o corpo, esse vaso do espírito para o nosso processo evolutivo na Terra, ele precisa de uma manutenção preventiva adequada. Porque nós temos que usar gasolina boa, combustível bom, né? Então tudo precisa ser com moderação. A gente precisa equilibrar as vitaminas, a quantidade de gordura, a quantidade de sal, a quantidade de açúcar. É uma máquina que precisa ser adequadamente suprida. Justamente. E quando nós deixamos prevalecer nossos maus hábitos em função do descontrole que nós temos, está prejudicando o corpo físico. Prejudicando o corpo físico, nós aceleramos o nosso tempo útil aqui na Terra, né? Então nós estamos angariando para nós comprometimento, porque se a gente ganhou esse corpo e não cuida bem dele, a gente tem que prestar contas. Então realmente é muito pertinente, curioso se a gente analisar num nível de profundidade rasa, mas se for levar a fundo é muito significativo, sim. Eu acredito que até uma hora dessas a gente pode trazer algumas dessas mensagens psicografadas, tirando, né, o nome das pessoas, evidentemente que estejam lá no final assinaladas, para mostrar o quanto isso é uma necessidade. Tem gente que brinca assim, então não vou comer nada. Não, existe meio termo, né? O caminho do meio é um caminho muito bom, né? O caminho do meio, ele vale a pena a gente seguir ele. E aí tem uma outra questão, que normalmente a gente vê como agente passivo nessa mensagem de Jesus, onde ele vai dizer, entre outras coisas, né, que a gente tem que se preocupar com aquilo que sai da boca. E então a gente tem que se preocupar com aquilo que a gente está emitindo em todos os sentidos, não só aquilo que a gente está falando, porque a gente nutre outras pessoas com certos tipos de alimentos mentais, né? A nossa nutrição psicológica, como é que ela está dada? Porque somos um tríplice conjunto aí, né? Perispírito, espírito e corpo material. E o nosso perispírito mesmo, ele está diretamente em contato com as nossas energias psíquicas, que vão, como tu disse, alimentando uns aos outros e a nós mesmos com a qualidade ou não dessas energias. Justamente. Então, o que nós emanamos, o que nós pensamos, que também o pensamento é um dos tópicos, né, desse capítulo, é muito relativo ao que vem no nosso coração, o que está no nosso coração, a pureza dos nossos corações. O Gui tá me chamando para o intervalo aqui. Eu ia falar uma coisinha, mas fica com esse pensamento, para tu concluir daqui a pouquinho, a gente já volta. Tu também, filho.
Então a gente está voltando com o nosso programa Vinha de Luz aqui na Rádio Cultural FM, em Torres. A Lilian estava falando sobre o pensamento, a gente estava tratando do tema mãos não lavadas, né? A verdadeira pureza, no capítulo Bem-aventurados que tem puro coração do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós estávamos falando sobre isso, né? O que tem no coração. Porque Jesus, nessa passagem, ele chama os fariseus de hipócritas, porque eles achavam que era muito mais fácil cumprir os rituais externos do que purificar o próprio coração. Sim. E isso vem falar muito do objetivo da religião no mundo. Porque o objetivo da religião é ligar o homem a Deus pelo coração. Então, de nada adianta nós ficarmos cumprindo rituais, né, cumprindo obrigações, se não fazemos o bem, se não nos tornamos melhores. E eu até sublinhei aqui essa frase do Evangelho. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Toda aquela que o homem julgue pode apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou está falseada em seu princípio. Aquela questão que a gente sempre fala, né? Não existe uma religião melhor do que todas. Como a gente já comentou que está lá no Livro dos Espíritos, que os Espíritos perguntaram, Kardec perguntou para os Espíritos, qual era a melhor religião? E os Espíritos responderam, a que fizer maior número de homens de bem. Era o Livro dos Espíritos. Eles podiam dizer, o Espiritismo é a melhor religião. Não, eles disseram, a que fizer maior número de homens de bem. Então, isso nós temos que trazer para a individualidade, né? Frequentar as exposições doutrinárias, fazer caravana, dar passe, fazer o evangelho, pode viver dentro da casa espírita. Nós estamos falando assim porque estamos nesse meio, né? Estamos nesse meio. Se não fizer a transformação moral, se não fizer a caridade, não só a caridade material, que é a mais fácil, mas a caridade moral, de perdoar, de auxiliar quem realmente necessita, emprestar os ouvidos, nós não estamos nos tornando melhores. E então, toda a nossa frequência na casa espírita não vai nos habilitar para chegar na espiritualidade com... Tem um livro, né, que trata sobre isso, Voltei, do Frederico Figner, que trata dessa questão de como uma pessoa que se dedicava muito, foi presidente da Federação Espírita Brasileira, e chega ao plano espiritual numa condição de ter que se reajustar intimamente, né? E quem que estava melhor que ele lá, no livro? Pode falar. Não, fala tu. Não, fala. Uma pessoa que cuidava da limpeza, né, do centro. Enquanto estavam ocorrendo as exposições doutrinárias, uma pessoa que cuidava dos serviços gerais, acompanhava atentamente tudo o que estava sendo dito e colocava em prática na sua vida diária. Olha que interessante. Então, quando Frederico, né? Frederico Figner viu um espírito com uma luz lá, quis saber quem era, né? Sabe-se lá se é Bezerra, se é Jesus, quem é. Olhou, reconheceu aquela colaboradora do Centro Espírita. O anonimato, para quem quer evoluir, é uma coisa fantástica, né? É fantástico. Ó, a gente já está perdendo essa condição aqui. Gente, vamos continuar aqui com os nossos temas desse capítulo. Só para encerrar esse tema, Jesus usa um exemplo. Os judeus tinham, vamos dizer assim, um tratado, os fariseus tinham um tratado que, de acordo com uma oferenda, eles conseguiam abdicar de assistir os pais quando mais velhos. E ele, então, usa, né, uma expressão bastante forte, chama de hipócritas aqueles fariseus, porque eles honravam a Deus com os lábios, mas não com o coração. Mas ele lembra, né, de que nós não podemos lavar as mãos para os nossos velhos, né, o nosso dever de estar com eles, com carinho, com amor, né, mesmo nas situações onde esses velhos às vezes sejam pessoas difíceis, que acontece, a gente tem reencarnações de dificuldade familiar muitas vezes, mas vale a pena a gente ter
ter em conta esse mandamento, né, de honrar pai e mãe, mesmo em circunstâncias Esse fim de não semana tão fáceis, nós tivemos também lá em Capão da Canoa, no domingo, o Dia Regional da nossa Juventude Espírita do Litoral. E tivemos a abençoada oportunidade de ouvir o Vinícius Lousada fazendo um trabalho, uma exposição sobre a construção da paz. E ele falou muito diretamente aos jovens sobre isso, sobre a gratidão à família que nos acolheu na Terra. Porque pode não ser a família que nós gostaríamos, mas com certeza é a que nós precisamos. Que nós precisamos. Quem tiver um pouco de dúvida disso, gente, pega o livro Missionários da Luz e acompanha o processo de reencarnação do Segismundo. Fica a dica aqui de leitura também, tá? Missionários da Luz. Para a gente entender como é complexo o processo de reencarnação. A gente não está aqui por acaso, tá? A gente não está aqui a esmo, né? Não tem gente a esmo. Não foi sorteado as não famílias. Não foi sorteado. Inclusive tem o livro Ícaro Redimido, onde mostra a preparação de reencarnação de um espírito filho de uma prostituta. Olha, e o respeito que eles tratam ela, a espiritualidade, para que ela aceite aquela gravidez, aquela gestação de um cliente seu, o carinho que eles têm com ela, o respeito, a ponderação, é conversado. Então aqui fica outra dica: se tu é filho de alguém, tu pediu para nascer e pediu bastante, tá, gente? Porque precisa, aproveita, valoriza a oportunidade. Valorizar a oportunidade. Né? E é difícil quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, principalmente a gente falava da adolescência, né? Quando chega na adolescência, a gente começa a perceber com mais ênfase os defeitos dos nossos pais. Então nossos pais, heróis, começa a desmoronar essa ideia, a gente se volta muitas vezes contra a maneira dos pais agirem. Mas se você está nessa fase, é adolescente e não entende ou caiu assim no véu, seja paciente, espera, porque passada essa fase você vai olhar para os seus pais novamente e vai eclodir toda a gratidão por tudo que eles fizeram. E uma coisa que é muito importante, eu ouvi numa exposição, que pena que eu não lembro de quem, é que a gente estava lá, mas a gente não estava lá para ver o sacrifício que os nossos pais fizeram para botar alimento na nossa mesa. Às vezes a gente não sabe pagar a conta de luz, o sofrimento, a dedicação que nossos pais fizeram, que sofreram nos primeiros dias de aula para levar a gente para a escola, todas as vezes que se preocuparam com uma doença, que tiveram que nos cuidar. Trocar fralda quantos dias? Trocar fralda, pensa, bota uma jovem, adolescente trocar uma fralda um dia. Então, pensa nisso, se você sobreviveu, chegou até essa idade, alguém cuidou de você e deu muito trabalho fazer isso. Pode não ter sido o pai, a mãe, pode ter sido uma avó, um avô, uma tia, um padrinho, mas alguém cuidou de ti, alguém manteve a tua vida. Porque ao contrário dos animais, que depois de um período bem curto já conseguem sobreviver sozinhos, nós não. Né? Acho que a gente nunca vai conseguir, né? É verdade, sozinho não, né? Mas assim, imagina até que idade tu precisa que alguém provenha para ti o alimento. Eu chamo a minha mãe até hoje. Não tenho vergonha de dizer. Sim. Chamo ela, gosto de estar com ela quando tem algum problema. Meu pai também. Acho que esse é um dos presentes da nossa geração, assim, que é a possibilidade de a gente viver com nossos pais, né, mais tempo e ter um carinho por eles, né, quebrando, evidentemente, as arestas que vão surgir. Todos nós vamos ter arestas, porque temos trajetórias diferentes, como a gente falava no início do programa, mas isso vai deixar para nós, com certeza, uma experiência a mais. Porque Jesus diz, quando a gente honra o pai e a mãe, ele diz que a gente vai viver muito tempo sobre a terra. Evidente que ele dá aliás, Moisés diz, né, isso Jesus reforça, que é uma promessa material, mas que a gente pode dizer que é uma promessa espiritual. Quer dizer que a gente vai ter condições de fruir melhor a nossa vida boa, nossas boas experiências, que a gente tiver esse tipo de conduta. Eu não sei se a gente dá tempo, não sei quantos minutos a gente tem, Luísa.
Tem 13 minutos. Então vamos continuar para o nosso... 1, 2, 3 ou 13? 13. 13? Então vamos continuar para nós abordarmos um pouquinho de cada subtítulo. E vamos partir para o próximo. A gente pulou um. A gente pulou um. Vamos lá então. Um bem bacana. Vale a pena mencionar, né? É. Pecado por pensamento. Que é o pecado por pensamento. Porque esse vem falar de duas coisas. Uma, aquela parte que Jesus fala que aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras dentro desta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Para a gente ver que o adultério não é só referente ao adultério conjugal, né? A traição do casal. Que o adultério vai além disso. E essa parte que eu acho que cabe muito nos tempos de hoje é aquela questão de tu defender os valores cristãos aonde quer que tu esteja, sem ter vergonha de se posicionar. Não, eu sou cristão e sou a favor da vida sempre, independente do lugar que eu esteja, se é meio profissional, se é familiar, se é religioso. Porque é muito fácil a gente ser cristão entre cristãos, né? Mas falar do Cristo fora do ambiente religioso é dar testemunho do amor, né, de que realmente tu abraça a causa. E daí Jesus diz, né, aquele que tiver vergonha de falar de mim, eu também não vou lá falar em teu nome. Não vou defender ele, né? Vou te defender. Na verdade não é isso, né, porque Jesus não vai ser assim, foi colocado assim com palavras. Claro. Mas a questão é que a gente não constrói a nossa realeza espiritual, né? O nosso reino de Deus, quando a gente nega Jesus. Quando a gente nega Jesus, a gente deixa de cumprir o bem, deixa de construir a nossa própria realeza, né? Eu quero aproveitar para juntar com o que tu está dizendo, Lilian, a recomendação de nós darmos uma olhadinha no capítulo 6 do livro Boa Nova, de Chico Xavier, do Espírito Humberto de Campos, em que ele vai falar de fidelidade a Deus. E quando um dos filhos de Zebedeu pergunta qual a primeira qualidade a cultivar no coração para Jesus, ele vai responder: acima de todas as coisas é preciso ser fiel a Deus. Eles têm um monte de plaquinha assim, Deus é fiel, né? Por que ele é? Olha o que Jesus diz no começo, assim, ó. Na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes, onde o filho e o pai que não desejam estabelecer como ideal de união onde o filho e o pai que não desejam estabelecer um ideal de união, a confiança integral e recíproca, nós não podemos duvidar da fidelidade do nosso Pai para conosco. Sua dedicação nos cerca os espíritos desde o primeiro dia. Ainda não o conhecíamos e já ele nos amava. Olha que lindo isso, né? Deus é fiel. Ainda não o conhecíamos e já ele nos amava. E acaso poderemos desdenhar a possibilidade de retribuição? Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos o fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação? E aí ele vai seguir de forma muito linda, gente, muito linda. Boa Nova é lindo. É lindo, porque assim, se a gente ficar vinculado ao mundo, o mundo cobra muito mais caro do que a fidelidade a Deus. A fidelidade à matéria, basta que a gente compre um carro, 2, 3 dias depois o carro já está começando a deteriorar, né? Aqui no nosso litoral, qualquer coisa de metal já está enferrujando depois de 2 meses. Então, assim, brincando aquelas passagens de Jesus, onde ele diz, né, que... Inclusive está por aqui, que é o que tu vai falar, né, que o ladrão não rouba e as traças não corroem. Isso. É uma passagem desse... E aí a gente tem, né, essa imunidade que é o tesouro do nosso coração. Quando a gente brinca assim com Deus é fiel, não é aquela coisa marqueteira, né? Mas é intimamente, porque mesmo quando nós não estamos percebendo, Deus está ali conosco, do nosso lado, de alguma forma, seja através dos nossos pais,
pelos nossos amigos, nós estamos sempre amparados. E esse do pensamento é muito interessante porque também coloca essa questão assim, ó, que todo pensamento mal que nós temos, ele resulta de uma imperfeição da nossa alma, que nós precisamos depurar os nossos pensamentos e que isso reflita nos nossos atos. Tu estava falando ali, né, o que sai do coração, tudo. Só que daí a gente às vezes fica meio chateado, assim, porque é difícil conter o pensamento ruim, o pensamento negativo, até o pensar mal dos outros ou das situações. Mas essa parte do Evangelho é muito consoladora, porque ele diz que quando a gente identifica o pensamento ruim, a gente deve se esforçar para repelir, né, para não cultivar ele. E eu lembro de uma passagem do Chico que ele diz que o pensamento negativo, sombrio, ele pode até passar pela nossa cabeça. O que nós não podemos permitir é que ele faça ninho, né? Então, justamente, nós temos que fazer o nosso esforço. E esse esforço de nos melhorarmos é reconhecido também por Deus, né? As suas devidas gradações do nosso esforço. Hoje a gente pensa, tem pensamentos ruins, amanhã a gente já controla, depois de amanhã a gente já nem pensa, nem tem mais pensamentos ruins. Então a gente tem que ir se esforçando para fazer esse controle. Eu vou aproveitar, Aline, para trazer mais um trechinho aqui da fidelidade. Vamos tentar passar rapidinho por ela para nós chegar até o tópico Acho que nós não vamos tão longe. Que fechados os olhos, né? Que é a nossa necessidade de não olhar para tantas coisas ruins do mundo, sair um pouquinho da televisão que nos chateia às vezes, né? Das notícias, melhor dizendo, que nos chateiam. Temos quantos minutos, Luísa? 5 minutos. E é interessante para todos nós que temos que fazer algum tipo de aconselhamento ou para nossas vidas. Então, assim, importante lembrar que a gente tiver algum tipo de mal-estar, porque às vezes a gente pode achar que a gente é privilegiado. Eu vejo pessoas que às vezes não se mantêm numa certa religiosidade, porque com valores cristãos, com valores bonitos, porque não tiveram a recompensa que esperavam. Olha que André... Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Olha que André vai dizer para Jesus: Mestre, nesses últimos dias tenho me sentido doente, receio não poder trabalhar como os demais companheiros. André estava com Jesus e se sentia doente, né? Porque às vezes a gente tem que achar que aquele que é médium, que tem uma pessoa religiosa, não pode ficar doente. Só um pouquinho, né, gente? Todos nós estamos aqui a trabalho e temos as nossas... Se os grandes missionários, o Chico Xavier, conviveu a vida toda com uma doença. Justamente. Divaldo também tem as suas complicações. Daí nós queremos corpinho perfeito. Francisco de Assis, Madre Teresa, enfim, né? Como poderia ser fiel a Deus estando enfermo? Olha a resposta de Jesus. Ouve. Nos dias de calma é fácil provar-se fidelidade e confiança. Não se prova, porém, dedicação verdadeira senão nas horas tormentosas, em que tudo parece contrariar e perecer. O enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para nosso Pai, com mais altas probabilidades de êxito no serviço. Tateando ou rastejando, busquemos servir ao Pai que está nos céus, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. Segue Jesus falando: André, se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os ouvidos. Se ficares mudo, toma assim mesmo a charrua, valendo-te das tuas mãos. Olha só, valendo-te das tuas mãos. Ainda que ficasses privado dos olhos da palavra, das mãos e dos pés, poderias servir a Deus com a paciência e a coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores. Eu gosto muito da palavra testemunho. Parece que não é pertinente ao espiritismo, mas eu
neste momento, por exemplo, que a doença ou alguma situação, como tu disse, desagradável, desconforto, nos assola a vida, vem nos visitar, é que é a hora de nós darmos o testemunho da nossa fé, da nossa coragem, como disse Jesus para André. Essa é a hora de, dentro, é claro, das limitações que a situação vai nos impor, mas não é hora de dizer não posso, porque não posso mais nada, me afastar totalmente, né? Porque estou passando por uma dificuldade. Não abandona o trabalho nunca. Claro que não em função... nós não temos o direito de cobrar do outro que passa por dificuldade que ele tem essa postura, mas nós temos o dever de cobrar de nós mesmos, que permaneçamos junto, fortes, né, naquela situação. Porque se a gente está trabalhando no bem, da forma que a gente consegue, estudando, e está difícil, se a gente sair disso vai ficar pior. Imagina se não tiver, né? O que nos reserva então? Então, assim, Jesus diz que todo aquele que perseverar vai ser salvo. Ou seja, todos nós que aguentarmos firmes nos nossos princípios e valores, a gente vai chegar a bom termo, né? Vai chegar, vamos dizer, numa condição muito melhor do que nós viemos. Então ele não diz assim, seja perfeito, né? Colha resultados. Não, persevera, continua fazendo. Por isso que eu acho assim que é a questão do testemunho, que naquela hora de tu suportar, mas dar testemunho da tua fé, que o que tu tá passando naquele momento está sob os cuidados de Deus, é do teu merecimento, é da tua necessidade. Então nunca achar que não é nada disso. Olha o que tu está dizendo, é o encerramento do capítulo. Humilhados e perseguidos, crucificados na dor e esfolados vivos, souberam, os apóstolos, né? Souberam ser fiéis diante de todas as vicissitudes da natureza, e transformando suas angústias e seus trabalhos num cântico de glorificação sob a eterna inspiração do Mestre, renovaram a face do mundo. É exatamente isso. É Paulo também, né? Paulo. Não tá aí. Com certeza. Paulo não estava com eles aqui, ele é posterior, mas fez parte dessas pessoas que testemunharam, né, em si mesmas o exemplo de ser cristão, de me deixar uma mensagem acima das palavras. E aqui, diante daquelas palavras de Jesus, eu lembro aqui rapidamente de Jesus Gonçalves, que tetraplégico, proferia palestras, depois ainda perdendo a fala, conseguiu chegar numa condição maravilhosa no plano espiritual, dizendo que, sendo um exemplo vivo, né, de perseverança no bem e no amor do Cristo. Estamos encerrando? Eu acredito que a gente tem quanto tempo? Está acabando já? 2 2 minutos aqui. Minutos. Pouquinho, né? Não é pouquinho, passou rápido, né? Eu gostaria de ler essa para encerrar. Então, se tu quer comentar mais alguma coisa, não, pode ir. Já vamos encerrar. Vamos para o encerramento. E tu quer fazer tuas considerações finais antes de encerrar? Eu quero mandar um abraço para todos, agradecer a todos que trabalharam no encontro da Ivone do Amaral Pereira, né? As palestras estão no Facebook da Umi Torres, das páginas também do Caminho da Luz e do Bezerra de Menezes. Quem quiser assistir, entra lá, dá uma olhadinha, são palestras bem interessantes. Beijo, até semana que vem. Beijo também. E fica o convite, né, para conhecer, quem não conhece ainda nossas casas espíritas aqui de Torres. Tem no Face, está sendo colocado os dias e horários. E nós vamos ler para encerrar uma parte de um espírito protetor, que diz assim: se tendes amor, possuis tudo que há de desejável na terra. Possuis preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiam e persigam poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não o podem atacar, e vereis apagar-se da vossa alma tudo que seja capaz de lhe conspurcar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e qual pássaro que adeja nos ares e já não se lembra da terra,
Subireis continuamente, subireis sempre, até que vossa alma, inebriada, se farte do seu elemento de vida no seio do Senhor. Bonito, né? Que lindo. Que Deus nos abençoe a todos. Uma boa semana para cada um de nós.